Olá, tudo bem? Aqui é o Guilherme e eu tô aqui para fazer um pequeno tutorial do que eu aprendi até agora sobre o Voyant Tools. Voyant Tools é uma ferramenta que foi criada para ajudar na análise de discurso, na análise de texto. E ela é bem útil, pois você pode colocar vários e vários textos nela e ver a correlação entre os textos ou simplesmente um e ver de que forma as palavras são usadas e elas são interligadas. Dessa forma você pode tirar novos insights sobre o que está acontecendo dentro do texto e entender melhor as ideias do autor. Bom, vamos começar. O Voyage Tools você pode colocar URLs ou você pode colocar textos. Pode ser qualquer tipo de texto. De preferência, o melhor seria que fossem textos tipo docs, mas PDFs também funcionam. Entretanto, eu vou mostrar um exemplo. O único PDF, tipo de PDF que funciona, é aquele que você pode clicar e selecionar, do jeito que vocês estão vendo aqui. Qualquer outro tipo de PDF que você não possa selecionar as palavras, não vai funcionar com Voyant Tools. Então você tem que garantir que isso funcione. Vamos voltar aqui. Eu vou dar o upload de um livro. No caso, eu vou pegar um livro do Arron, que é só a introdução da paz e a guerra entre as nações. E eu vou abrir. Você já abre e ele já vai carregar o programa. Tá bom. A gente pode trabalhar basicamente, em teoria a gente pode trabalhar com 5 coisas que estão presentes nessa tela. São 4 telas. 1, 2, 3, 4, 5. Porém, essa última tem uma dificuldade em processar palavras em português. Então, ela é quase inutilizável. Vamos começar pela nuvem de palavras. A nuvem de palavras mostra os termos mais utilizados no texto. Porém, como vocês podem ver, o Voyant Tools não tem o suporte em português. Então ele não detecta automaticamente as palavras de ligação, como a, de, do, que, da, as. Então, depois que você colocar o texto que você quer, texto ou textos, a primeira coisa que você vai fazer, vai vir aqui, nessa interrogação. Aí do lado da interrogação tem essa bolinha. Você vai clicar nela. Você vai vir em Stop Words, New User Defined List. Você vai editar a lista. Eu coloquei todos os termos, os termos mais repetidos do texto, aqui. Então todas as palavras de ligação, a, aos, com, delas, deles, que podem interferir na análise, você copia e cola. Você tem que colocar uma palavra por linha. Você não pode colocar uma em seguida na outra, é uma palavra por linha. Você vai salvar e você vai confirmar. Você dá um minuto e o texto já se rearranja. Bom, aqui é a nuvem de palavras. Esses são os termos mais utilizados na introdução de Paz e a Guerra entre a Nação. Como você pode ver, relações internacionais e teoria são os termos mais utilizados. Daí você já pode tirar que a ideia principal dessa introdução é criar alguma espécie de teoria de relações internacionais. Nesse primeiro quadro, temos algumas coisas. Daqui, você pode escolher quantos termos vão aparecer. Esse daqui é a menor quantidade de termo, e conforme você vai aumentando, mais termos vão aparecendo na nuvem de palavras. Então isso daqui é editável para o jeito que você quiser. Nessa outra aba de termos, temos os termos listados em ordem, conforme eles aparecem no texto. Aqui podemos ver que a palavra mais utilizada é relações, depois a teoria, depois internacionais, depois a guerra, depois a política e assim vai. Em links,
é como essas palavras se relacionam. Por exemplo, se eu quero ver como com quais são as palavras que internacionais mais se relacionam, eu clico nela e vai aparecer aqui as linhas explicando. É bem intuitivo isso daqui. É bem interessante também. Se eu não quero uma palavra daqui, eu posso clicar com o botão direito da palavra e remover. Aí ela não vai atrapalhar. Bom, aqui tá bem claro. Agora vamos pra cá, pra essa segunda. Isso daqui é o texto em si. Tudo que você tem no texto. E aqui vai ser a área principal de trabalho para visualização, no meu ponto de vista. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu vim aqui e clicar na palavra política, o texto vai assinalar todas as palavras política que aparecem em todo o texto, e eu vou poder ver ela assinalada aqui. E isso vai ser mais fácil na hora que você estiver procurando alguma coisa em específica. E junto com isso, aqui do lado desse outro quadro, eu vejo a quantidade de repetição da palavra política. Por exemplo, aqui eu vejo que ela foi repetida quase 11 vezes. Se eu clicar aqui, ela vai automaticamente me transportar para a parte do texto em que ela foi repetida tantas vezes. Aí você pode entender ou analisar o porquê a ROM decide expressar tantas vezes a palavra política nessa parte do texto. Além disso daqui, a gente tem esse outro gráfico, que é a frequência de palavras. Você vê que nessa parte do texto ela é bem utilizada, depois ela quase não é utilizada e no final ela volta um pouco à vida. Você pode também, em vez de colocar apenas uma palavra assinalada, você pode colocar duas. Então, se eu quiser saber política e vamos ver estado, eu clico no estado, aí eu já vejo aqui. Estados. Pronto, desculpa. É assim. Aqui é o cirrus, é o corpo da palavra, a nuvem de palavras. Se eu vir em termos e assinalar mais de um termo, esses dois termos assinalados vão aparecer nesse gráfico aqui. Aí eu posso ver que lugares do texto eles são usados juntos. Por exemplo, aqui eu venho. E esse é um problema que eu encontrei. Quando são mais de duas palavras juntas, ele não assinala que parte do texto ela está especificamente. Eu acho que isso acontece porque está em português e é um pouco mais dificultoso para a ferramenta. Mas se você ler essa parte que ele te transportou, que é pequena, ele realmente coloca o quadradinho que está, você consegue identificar em que parte a ROM usa política e estados juntos. O que é bem interessante. Depois disso, aqui é basicamente o mesmo gráfico, só que em listagem, do mesmo jeito que é aqui. Eu vou só assinalar... Não, só vou deixar a política assinalada. Aqui embaixo a gente tem a visão geral do documento. Fala quantas palavras tem, fala a média de sentenças e logo em seguida as palavras mais frequentemente utilizadas, que é mais ou menos o que estava aqui em cima, só que de uma forma mais clara. Então a palavra mais utilizada é relação, depois teoria internacional, guerra e política. Aqui ele mostra o documento carregado. No caso eu carreguei um documento, mas caso eu carregue mais de um documento, ele vai mostrar as características dos documentos carregados. Então aqui é aqui seria o segundo, aqui seria o terceiro
E ele mostraria quantas sentenças tem, quantas palavras, essas coisas. Aqui é interessante. O que é isso daqui? São as frases usadas no texto. O que ele quer dizer por isso? Por exemplo, aqui em cima eu assinalei política. Se eu desassinalar política e assinalar relações, ele vai automaticamente carregar e mostrar em quais frases a palavra relações foi usada. Então a gente pode ver que a palavra relação foi usada mais entre relação entre os estados e, em segundo lugar, relação entre unidades políticas. Isso é útil, pois expressa a ideia do texto. Então é mais fácil de entender o texto, é mais fácil de você analisar e tirar ideias, e tirar teorias, e tirar o conteúdo. É muito interessante. Acho que isso daqui está bem claro. E a última parte é o contexto. Isso daqui seria muito legal se funcionasse. Por algum motivo, ele não está funcionando da forma correta. O que isso basicamente faz? Ele pega uma palavra que você assinalou. Eita, desculpa. Ele pega uma palavra que você assinalou, no caso relações, e ele tentaria ver no texto em que lugar a palavra relação foi usada. Então, por exemplo, relação estaria no meio, antes dela estaria uma frase e depois estaria outra frase. Isso ajudaria para você entender é mais ou menos o que está escrito aqui em frases. Só que aqui é um pouco mais detalhado, um pouco mais expressado. Porém, por algum motivo, ele está com algum tipo de bug. E essa ferramenta do Voyant Tools é a que menos funciona. É bem simples. Com todas essas ferramentas, você pode fazer várias coisas, várias análises textuais, várias estudos de uma forma mais rápida, de uma forma mais concreta. E isso também pode ajudar você a ter insights sobre o texto que antes você não conseguiria. Eu acho que não tem mais nada que eu quero falar. Eu vou deixar essa lista de palavras na descrição do vídeo. E caso alguma palavra que eu coloquei aqui não seja... Caso tenha alguma palavra aqui que eu não tenha colocado ali, fique livre para ir colocar. Por exemplo, ser. Eu poderia muito bem ter vindo e ter tirado ser. Por exemplo. Ser. Salvar. Confirmar. A lista de palavras já vai mudar. Ser não está mais aqui. Então você vai filtrando o texto conforme você quer. Enfim, é isso que eu queria falar. Muito obrigado.